Vocês sabem que vamos por partes aqui, vamos falar de Alexandre de Moraes, vamos falar de Neymar, mas o Neymar me lembrou o Fernando Henrique Cardoso. Porque fizeram cartinha ou videozinho, mas na hora de pedir voto não pede. Mas o Neymar tem a desculpa de que o presidente visitou o Instituto do Neymar. E ele precisava fazer um vídeo, mesmo que protocolar, para agradecer a visita de uma autoridade. Agora, o Neymar já tem a fama de ser mais, quem sabe, à direita. Ninguém nunca confirmou, porém sempre teve essa história. Aí o Neymar vai lá, agradece logo nesse momento, a 3 dias da eleição, faz um encontro do presidente com o Instituto dele a 3 dias da eleição. Isso tudo deixa no ar, né, uma suspeita de que sim, de que o Neymar quer apoiá-lo, talvez politicamente, mas não foi confirmado. Aí a gente lembra da Bruna Marquezine, que semana passada, ou retrasada, num podcast, ao comentar como é que era a relação com o Neymar, ela disse que um dos motivos da separação foi a maneira de pensar, que era muito diferente. E aí, no meio desse comentário, ela faz uma brincadeira e uma alusão ao L de Lula, deixando clara que ela é Lula, então provavelmente o Neymar... Eu sempre achei que tivesse... Eu sempre achei. O Bolsonaro e o Lula destruíram o Bolsonaro. Brumar foi separado. Interessante. Polarizou Brumar e não deu mais certo. Um dos motivos foi o que deu a entender da declaração da Bruna, e agora vem o Neymar recebendo o Bolsonaro a 3 dias da eleição, então fica no ar essa ideia de que uma é Lula, o outro é Bolsonaro. Muito bem. Paulinho, e essa treta com Alexandre de Moraes aí, hein? Qual que é a escalada? Tá começando a passar dos limites, mas o problema de todas as tretas do Bolsonaro com o Alexandre é que ele tensiona e depois ele mesmo distensiona. Ele tensiona e depois distensiona. Né? Se tivesse colocado um limite no Alexandre de Moraes lá atrás, a gente não estaria na situação que nós estamos. Por vários desmandos ao longo do mandato, e a turma do deixa disso, a turma do não, vamos deixar tudo calmo, não vamos criar crise institucional. Quem vai se abaixando, a traseira aparece. E o Bolsonaro foi se abaixando muito ao longo do mandato. Agora chega num momento onde ele eu não sei se essas falas dele são levadas a sério, né? Como é que você vai viver num país onde as Forças Armadas entram em conflito com as forças policiais ou com a justiça eleitoral, para você garantir que as pessoas possam votar com a camisa que quiserem? Acabou a democracia, não tem mais nada. Se isso acontecer, imagina, fechou uma sessão porque o mesário, que era mais de esquerda, decidiu que não podia votar de camisa da seleção baseado numa decisão do Alexandre de Moraes. Aí vai alguém das Forças Armadas e fecha a sessão. Acabou, né? Vocês entendem que se isso acontecer, acabou. Acabou a instituição, aí é o terreno do vale tudo. E isso é um problema. Um problema porque, claramente, um dos lados está disposto a fazer qualquer coisa, não há limite. Né? Você não pode votar mais com a camisa da seleção brasileira, né? A camisa do Brasil. No Brasil, imagina que loucura. Alguém proibir você de votar com as cores que você quiser aqui nos Estados Unidos. Imagina, as cores do país. Então, nós realmente estamos caminhando para um estado de vale tudo. Se esse cenário que o presidente fala se concretizar, acabou tudo, aí é cenário de ruptura e seja o que Deus quiser. Agora, tem um lado que está fomentando isso acontecer, né? A cada momento, a ponto do The New York Times, ontem eu jantei com uma figura política aqui dos Estados Unidos de esquerda, e a primeira pergunta que ele me fez foi: caramba, até o The New York Times está falando que o país de vocês vive sob uma ditadura do Supremo Tribunal Federal. Nós nunca vimos nada assim. Então, até o The New York Times reconhece isso. Tem um lado que está esticando a corda demais. Uma pena que o presidente Jair Bolsonaro não tenha colocado um limite nisso antes. Zoe, eu quero te ouvir também, em seguida o Guga. Não, e o mais preocupante é que eles cometem todas essas ilegalidades, Figueiredo, e quando a pessoa comum aqui, a gente, por exemplo, vem a público e questiona e critica essas arbitrariedades, eles taxam de antidemocráticos. Então, em todas as coisas que o Alexandre de Moraes fala, para nos atacar, usa esse argumento, não? Porque são antidemocráticos, não são questionamentos legítimos. Então,
Então, eles, para embasar aí as decisões antidemocráticas deles, eles nos acusam do que eles são, né? Então, é um borogodó que dá na nossa cabeça, é um nó que dá na nossa cabeça e no das pessoas, né? Que confunde a loucura, né? A inversão de valores, a inversão moral que a gente está sofrendo, principalmente nesse período agora eleitoral, onde vale tudo, né? Eles são capazes de tudo. A gente viu no julgamento, 3 venceu a questão aí do julgamento do Bolsonaro não poder fazer as lives no Alvorada e no Planalto, 4-3, né? E os 3 ministros que votaram contra, né, para derrubar essa medida totalmente ilegal e sem fundamento, são ministros que vieram da advocacia, que eles não fazem parte aí do Supremo Tribunal Federal, porque a gente vê que os ministros do Supremo, eles entraram nesse jogo aí do vale tudo contra o Bolsonaro. Então você vê a diferença entre advogados que se tornaram ministros, que seguem a Constituição, que estudaram as leis e por mais muitas vezes que não gostem do atual presidente, de como fale, dos ministros do Bolsonaro, respeitam a Constituição, seguem a Constituição e não fazem o jogo do vale tudo, né? Então a gente vê a falta de limites por parte do Supremo, principalmente agora. O Bolsonaro está quietinho na dele, está esperando o dia da eleição, vem o Alexandre de Moraes e começa tudo de novo, esticar a corda, aí o Guga, ele fica aqui murmurando e fazendo comentários do tipo, não, o Bolsonaro mais uma vez para aparecer, mas gente, o Bolsonaro está quietinho na dele, ele está querendo que chegue logo a eleição, está fazendo as lives dele todos os dias, conversando aí com o seu público, com as pessoas que não gostam dele, querendo tranquilidade nesse momento agora eleitoral, que já bastante tensão tem. Aí vem o Alexandre de Moraes e mais uma vez estica a corda, mais uma vez bate de frente com o presidente da República e com o povo brasileiro de bem novamente. Você pediu, Guga? Essa é a hora que a gente vê a diferença de políticos que respeitam a democracia para aquele que quer sabotar o sistema. A gente tem o histórico do Lula, que aceitou uma prisão que ele dizia ser arbitrária e que de fato depois o STF concordou. Ele ficou preso quase 2 anos por uma prisão que ele dizia ser ilegal e que de fato depois virou ilegal e ele aceitou a prisão. A Dilma aceitou um impeachment que dias atrás a justiça disse que não teve pedalada. Mais uma decisão da justiça mostrando que não existiu pedalada. Ela aceitou um impeachment por uma pedalada que não existiu. Ela aceitou sair do poder, mesmo dizendo que era ilegal o impeachment. O Bolsonaro, por conta de uma decisão do STF ou do Alexandre de Moraes que possa pôr em risco as pessoas votarem com uma camisa, ele já disse que não vai ter eleição, que vai mandar os exércitos ir lá e fechar a sessão. E se isso acontecer, de fato ele mela tudo, ele tenta melar tudo. E aí você já vê o discurso dos influenciadores dele dizendo que não tem mais democracia. Não tem democracia porque ele está avançando contra a democracia. Justiça, decisão da justiça, a gente pode até não concordar, mas a gente respeita. E nem toda decisão da justiça é correta e ela pode ser revista depois, mas o político, principalmente um presidente que jurou respeitar a Constituição, ele tem a obrigação de aceitar uma decisão da justiça. Mas ele se aproveita de qualquer brecha, até essa pequena, sobre camisetas da seleção, para tentar pôr em risco a nossa eleição, o nosso direito de escolher o presidente. E por que ele faz isso? Porque ele vê que vai perder a eleição, pode perder no primeiro turno. E ele precisa sabotar essa eleição, ele precisa recusar a derrota. E ele voltou agora com esse discurso golpista de procurar qualquer brecha para dizer que não vai ter eleição. Tem e vai ter eleição, Bolsonaro, até porque você não tem, como falou o Ursão no início do comentário dele, abaixou demais, né? Pelo jeito a gente queria que você fosse ainda mais incisivo e ameaçasse ainda mais a democracia, mas a verdade é que você não tem esse poder todo. Você até tentou, mas você viu que não tem. Vários balões de ensaio que você tentou para ver o poder que você tinha, até onde você poderia chegar, você viu que não tinha essa força toda. E agora vai fazer o que se perder a eleição? O mundo vai reconhecer. A justiça já se preparou para que a gente tenha todas as instituições e todas as instâncias aqui do Brasil reconhecendo isso e avalizando a eleição, mostrando que é transparente. O mundo vai reconhecer. O Exército não vai ficar do seu lado. Ontem, nos Estados Unidos, foi aprovada uma resolução para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, corte relações com o Brasil se algum dos lados, ou esquerda ou direita, não reconhecer o resultado das urnas. Quem não reconhecer o resultado das urnas vai comprar uma briga que não vai ter como ganhar. Então, Bolsonaro, você já perdeu. Fala, Paulinha.
Em relação a esse uso da camiseta, a discussão é em relação aos mesários. Lembrando que todo mundo pode usar a camiseta, inclusive de partido, para votar, desde que seja silenciosa a sua manifestação, né? Você pode ir com a camiseta que você quiser, do partido, da seleção, para votar. Você não pode fazer boca de urna, você não pode se manifestar verbalmente, mas vestir, você pode vestir o que quiser para votar. A discussão é em relação a mesários, que já não podem usar a camiseta de partido. E aí é essa a discussão, em relação à camisa verde e amarelo para mesários, tá? Não tem nada a ver com o eleitor que pode usar a roupa que quiser para votar, inclusive de partido. Só não pode se pronunciar verbalmente e fazer boca de urna. Só pra gente. Mas é camiseta da seleção, não é camiseta de partido político, gente. Olha, eu sei, mas é só pra gente deixar claro que essa discussão não tem a ver com o eleitor, tem a ver com o mesário. Eu não tô falando se é certo ou se é errado. Só pra gente separar aqui, não há uma discussão a respeito do eleitor gente que foi falado, a camisa verde e amarelo. O eleitor pode ir com a camisa que ele quiser, inclusive de partido, gente. Exato. Só não pode se pronunciar e fazer boca de urna. Mas, por exemplo, eu sou mesária domingo, por exemplo, e eu quero usar uma blusa amarela. Não, e com coisas verdes. Posso usar? Pode. Da seleção da CBF é que está sendo usada. Não, eu não problema da camiseta. Para identificar. Escuta, só uma coisa. Eu não estou discutindo se é certo ou errado, quem tem razão. Só estou deixando claro aqui para você, eleitor, que não é mesário, que você pode votar com a camiseta da seleção, com a camiseta, inclusive, de partido. Você não pode só fazer boca de urna e se manifestar verbalmente. De forma silenciosa, você pode estar vestido da forma que você quiser. O que a gente está conversando aqui é sobre mesários. Paulinho, vamos voltar a falar um pouquinho de Alexandre de Moraes? Você tinha me pedido a palavra. Eu primeiro queria perguntar, eu vi o Guga falando de uma resolução que o governo americano tinha aprovado, falando sobre eleições do Brasil. Pode detalhar pra gente essa resolução? O Senado americano ontem discutiu essa resolução para que o presidente dos Estados Unidos, em caso de algum dos lados, não só o lado do Bolsonaro, qualquer lado, refutar a eleição, os americanos cortarem relações, inclusive militares, ajuda militar. Não, você falou que o governo americano passou uma resolução. Foram essas palavras. Eu falei que passou no Senado para que o governo, se aceitar a resolução... Mas passou no Senado? Passou por unanimidade. Como nenhum republicano se colocou contra, é considerado até unanimidade. Passou por unanimidade. Entendi. Aí passou para o Senado, existe uma resolução do governo americano a esse respeito? Não, do governo. Eu estou querendo mais indicação, quase não está ouvindo o que eu estou falando. Passou no Senado uma indicação para que Joe Biden, em caso de algum dos lados não aceitar o resultado, ele cortar a resolução. É para o governo, não é do governo. Passou no Senado e foi proposto por democratas e nenhum republicano se colocou contra. Eu vi que o Bernie Sanders, o Raskin, etc., propuseram uma resolução, mas eu não vi nenhuma posição oficial do governo americano a esse respeito, e seria, aqui entre nós, seria muito estranho se o governo americano se posicionasse dessa forma. Por isso que eu pedi o esclarecimento. Agora, algumas coisas foram ditas aqui que não são corretas, né? A primeira é que a Dilma aceitou o pedido de impeachment contra ela. A Dilma não aceitou pedido de impeachment nenhum. Isso é uma falácia. Primeiro, ela tentou convocar uma GLO e o comandante, na verdade, o comandante do Exército deu uma banana para ela, falou que não ia rolar. Lembra? Segundo o próprio general Vilas Boas, à época. Disse que ela tentou convocar uma GLO e ele falou, não vai convocar, o que já mostra um sinal de falta de normalidade democrática. Depois ela passou o tempo inteiro dizendo que tinha sofrido um golpe, apesar de todas as instâncias terem acontecido. A única coisa que ela não fez foi se agarrar, se acorrentar no palácio para não sair. Mas todo o resto que ela podia ter feito para não falar que foi um golpe. A decisão do impeachment, ela não fez. O Lula também nunca aceitou o pedido de prisão. Inclusive, ele, na hora, o Sérgio Moro foi muito gentil com ele, e não sei por que essa gentileza toda, porque as prisões preventivas de todo mundo era com polícia federal na porta da casa do cara, 6 horas da manhã, mas com o Lula houve um tratamento todo especial, e desde aquela época eu achei isso muito estranho, onde ele nunca foi preso preventivamente, só foi preso depois da segunda instância, e na época o entendimento da lei brasileira de que prisão você podia começar a cumprimento da pena na segunda instância, e aí a prisão foi decretada com data, hora, local para comparecer, etc. O Lula se encastelou num prédio durante horas com cobertura de televisão, fez um comício
E só saiu depois de horas e horas e horas passadas do prazo onde ele deveria se entregar, só saiu quando a polícia ameaçou que teria que invadir o local para garantir o cumprimento da prisão. Então, essa história de que todo mundo cumpriu... Não, ninguém obedeceu nada. E passaram todo o tempo dizendo que a prisão era ilegal, e era ilegal, e ilegal. Eu sou partidário, eu não concordo com essa história de que decisão de justiça se cumpre sempre, não. Isso não existe. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. A justiça é um dos braços do poder no Brasil. Um dos braços. E ela pode, sim, muitas vezes, extrapolar as suas atribuições. E quando um poder se torna ditatorial e extrapola as suas prerrogativas, não só nós não devemos, como não podemos cumprir decisões ilegais. Decisões ilegais não devem ser cumpridas. A própria doutrina de Nuremberg diz isso. Você não é obrigado a cumprir ordens que sejam ilegais. Você não é obrigado a cumprir decisões judiciais que sejam ilegais. E nós estamos vivendo, segundo o The New York Times, até o The New York Times, nós estamos vivendo uma corte e uma figura especificamente nessa corte que tem extrapolado as suas prerrogativas legais. Ora, o que nós devemos fazer? Diante de abaixar mais? Continuar obedecendo? Extrapolação de medidas legais? E esse é o jogo. Esse é o jogo. Assistam, o jogo é esse. Um dos lados extrapola completamente todas as medidas possíveis, cabíveis, imagináveis e inimagináveis. Um dos lados extrapola. E aí, quando você reage, você é um antidemocrático. Então, o sujeito vai lá e te dá um tapa na cara. E se você reage, você é violento. E a indignação é com a sua violência. Ora, o que é isso? Que caminho é esse? Para onde é que nós estamos indo? Vamos lá. De fato, o Bolsonaro, o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, vários deputados ameaçando convocar os militares, por meio do artigo 142. Daniel Silveira convoca militar. Falaram, agora. O presidente tem que convocar Daniel militar. Silveira ele incitou, ele não, mas ele incita o presidente. Fala baixinho, por favor. Estou falando aqui a minha vez. Os parlamentares, todos esses fizeram discursos favoráveis à intervenção militar, a que Bolsonaro convocasse os militares por meio do artigo 142. Todos eles atacaram o sistema. Eles fizeram filmes, eles fizeram... eles incitaram o público deles. Calma, eles incitaram o público deles a perseguir ministro do STF. Essas são as pessoas que bateram. Eles aparelharam a PGR para que nada mais aconteça contra o presidente. Essas são as pessoas que estão fazendo com que o Brasil saia da normalidade democrática. Vem o Alexandre reagir e defender a democracia, e eles querem dizer que é o Alexandre que está atacando, que é o Alexandre que está batendo. Qual foi a medida olha só, o Ursão há pouco, para contestar o que eu disse, ele falou, não, a Dilma não aceitou. Segundo Vilas Boas, ela pediu uma GLO, uma garantia de lei e ordem. Ela ia tentar se meter. E aí a gente vê o que a Dilma respondeu na época que ele veio com essa cascata. O Vilas Boas, ele disse isso em 2019 ou 2017, não sei, bem depois do impeachment. A Dilma falou, refutou isso e disse: o senhor general deve à República e ao Estado Democrático de Direito esclarecimentos. Jamais pensei, avaliei, considerei, fui sondada para qualquer possibilidade ou alternativa, mesmo que remota, a esse tipo de intervenção antidemocrática. Os golpistas são aqueles que apoiaram a nova forma de golpe, ou seja, um processo de impeachment. E aí ela aceitou o impeachment, já refutou o que o Vilas Boas falou. Ele pega o que com licença, ele pega perfeito. Bolsonaro falou para dizer que a Dilma foi contra o impeachment.